Todo mundo que acompanha a jogada do segundo tempo, falando sobre as contratações do Fortaleza. 2 atletas da mesma equipe devem ser atletas do Tricolor de Aço para a temporada 2026. O Wellington e Paulo Baia. Esse mesmo, esse Ceará que vem para a equipe do Fortaleza. Não é outro Paulo Baia, não. Aquele que veio ano passado. 15, se eu estiver errado, a Samuel vai me corrigir. 15 jogos e nenhum gol marcado. Nenhum gol marcado vestindo a camisa do Ceará. Ano passado também ele atuou pelo Fluminense, marcou 2 gols em 17 jogos e a expectativa é que ele seja um dos atletas do Fortaleza. Lá no Primavera, a equipe que ele veio de empréstimo para o Ceará, ele fez já nesse ano 7 jogos, marcou 2 gols, 1 gol e tem 2 assistências até aqui no Paulistão. Ele ainda está na conversa inicial com o Fortaleza. Já o Wellington, que já era um nome cotado para vir ao Tricolor de Aço, a conversa esfriou quando teve a questão do Lucas Braga. E aí, quando o Lucas Braga vem para o Fortaleza, essa negociação encerra, ele retorna ao Vitória por questões dos exames médicos que foram reprovados, o Fortaleza volta também a conversar com o Wellington e essa negociação está próxima de acontecer, já está tudo encaminhado, falta definir só se será em definitivo ou por empréstimo. A expectativa é que seja por empréstimo até o final da temporada, a gente está só aguardando aqui uma confirmação para saber se já foi fechado ou não, mas os passos já estão mais próximos, André. Boa, Fernanda. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar o Wellington de lado aqui um pouquinho pra gente conversar sobre ele daqui a pouco. Mas eu quero primeiro saber, WB, Breno Rebouças, Fortaleza já trouxe o Rodriguinho, aquele mesmo que também passou pelo Ceará no ano passado. Aí o Fortaleza vai atrás, pode até nem fechar, como pode fechar, mas tá negociando. Fortaleza vai atrás do Paulo Baia. Me diga aí, o Breno, eu gosto do Breno, que ele às vezes esclarece as coisas que a gente não entende. O que é que o Fortaleza vai querer indo atrás do Rodriguinho e atrás do Paulo Baia, que no ano passado nem não jogaram no time. Aqui, homem, tava no Ceará, aqui do lado. Não tava jogando lá no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, não. Tava aqui. Todo mundo viu que os cabos não fizeram nada. Aí o que é que o Fortaleza vai querer buscando esses homens? Pois é, André, eu não consigo entender também. O Paulo Baia, se a gente pegar os últimos 2 clubes que ele jogou, Ceará e Fluminense, ele não foi bem. Aliás, o Paulo Baia, quando você olha a carreira dele, ele teve uma temporada legal, que foi no Goiás, quando ele fez lá, na época, 19 gols em 52 jogos. Mas foi um momento dele. Só que no futebol brasileiro, muitas vezes, quando você faz uma... no futebol brasileiro, você precisa fazer uma temporada boa pra você ter emprego pro resto da sua carreira. Porque o pessoal sempre lembra, não, mas naquele ano marcou tanto assim. Não é o caso das atuações mais recentes do Paulo Baia. No Fluminense, quando ele veio pra cá, ele não tava nem jogando lá, tava meio escanteado no Fluminense, no Ceará. Ele jogou até muito, jogou 15 partidas, porque, Breno, 15 partidas é pouco. É não porque ele não chegou no começo do ano, ele chegou naquela última janela. E daquela última janela foi um dos caras que mais jogou, fez 15 partidas e não conseguiu marcar sequer um gol, e mais do que isso, ele nos jogos ele ia mal. Óbvio, Paulo Baia pode chegar, se ele fechar com o Fortaleza, né? Porque como a Fernanda disse, não tá fechado, é uma negociação que tá em andamento. Se ele fechar com o Fortaleza, ele pode chegar aqui e repetir o que fez no Goiás? Pode. Mas eu acho que a lógica é muito mais do que ele tá feito recentemente e não do que ele fez lá em 24. Porque se a gente pegar as últimas 2 temporadas, os últimos 2 clubes que ele jogou, Fluminense e Ceará, ele não conseguiu desempenhar bem. Não entendo o que leva o interesse pelo Paulo Baia, como também não entendi do Rodriguinho. O Rodriguinho também não foi bem, e os dois estavam aqui pertinho, a gente pôde observar, o Rodriguinho bem menos, é verdade, mas a gente pôde observar mais de perto os dois. Agora, eles estão atrás de jogadores que possam jogar pelas pontas, e o Paulo Baia surge aí como uma opção. Eu acho que o Primavera topa negociar, porque nos últimos anos tem emprestado o Paulo Baia sempre, mas ele acaba sempre voltando. Ele é emprestado e não fica nos clubes em que ele tá, ele acaba sempre voltando pro Primavera, o que eu acho que demonstra que ele não tem conseguido render tanto assim por onde ele tá passando. E é um nome que o Fortaleza colocou na mesa. Já são 2, se o Paulo Baia fechar, que estiveram aqui recentemente e que não tiveram uma boa passagem no futebol cearense. Ontem, inclusive, WB, quando a gente tava falando disso, você achou, não, rapaz, isso aí não pode ser sério, não. Exatamente. Não, isso aí é coisa, não vai dar certo, não pode ser levado adiante. Pô, rapaz, né, que o negócio tá na mesa. A história não é brincadeira, não. A arte é um negócio impressionante. Depende de quem olha e enxerga a arte. A arte do espanto tem que espantar. Se não espantar, é porque não é arte. Entendeu? Essa questão do olhar, rapaz, do enxergar mais, isso é para poucos. Então eu quero dizer aos ouvintes, aqueles que usaram o Instagram para perguntar que mistério era esse, porque o pessoal gosta do mistério. Não tem uma coisa
que chame mais a atenção do homem do que o desconhecido, né? O desconhecido, o misterioso, espanta, né? E ontem a gente aqui criou um certo suspense, até brincando. Quando vocês me falaram que o jogador pretendido pelo time do Fortaleza era o Paulo Baia, eu fiquei pensando que se tratava de uma brincadeira de vocês. Em tom jocoso. Pois é, porque a gente acabava... Mas não é brincadeira. Eu acho que depois do que a gente falou do jogador, né? Esse jogador do time do Fluminense foi um fracasso. Simplesmente não jogou. No time do Ceará foi um negócio assim, fora do comum. Indisposto. Jogador que demonstrava assim eu não diria má vontade, mas uma preguiça de jogar. Nós até falamos aqui, o torcedor ele até tolera o perna de pau. O jogador esforçado até que ele engole. Sendo que esforçado muitas vezes é sinônimo de incompetência, eu não concordo muito não. Mas esforçado burro você até entende. Quem foi fulano, tem problema nenhum. Saulo era um. Saulo era mais gosto do que papel de rola prego. Saulo. Mas o Saulo... Aos trancos e barrancos ele ia. Aos trancos e barrancos, o homem parecia hélices de um ventilador. Ele girava, rapaz, as pernas do homem. Era um negócio impressionante. E ele acabava, né, superando essa falta de habilidade com uma vontade incomum. Eu dizia até, o diabo é quem fica na frente de um homem desse. Eu jamais seria marcador do Saulo. Porque uma trombada do homem desse é fim de jogo. É perda total na linguagem do seguro. Mas ele acabou se tornando até um jogador querido pela torcida. Porque ele ia nas últimas, ele se empenhava de uma maneira até exagerada. A gente não sabe nem como ele escapava. Mas um jogador tedioso, jogador no time do Ceará não jogou nada, no Fluminense jogou nada. Aí, de repente, o Fortaleza tem interesse nesse jogador. Está aí desvendado o mistério. Era essa a grande bomba que estava para estourar em termos de contratação. Para os curiosos, para aqueles que têm a doença da curiosidade, aí está. É exatamente Paulo Baia. Acharam pouco o Rodriguinho, agora bota Paulo Baia pelo lado esquerdo. Aliás, esse ataque do Ceará, formado por Rodriguinho, Luca e Paulo Baia. Oi? O Luca ainda tá lá do Ceará, jogador novo, estão tentando e tal. O Rodriguinho tá de volta. Ao Fortaleza. Ao Fortaleza. E agora, para completar, Paulo Baia, pela ponta esquerda. Eu, sinceramente, acho até covardia fazer uma enquete junto ao torcedor. Porque depois do que ele viu, a não ser que o olhar do Carpini seja aquele olhar de lince, aquele que enxerga mais longe do que esses comentaristas. Eu gosto dessa sua observação, porque a gente faz, claro, as observações aqui, às vezes em tom de brincadeira e tudo mais, mas falando sério mesmo, tem um aspecto que no futebol ele influencia muito, que é o contexto. O contexto, às vezes o jogador tá num clube que ele vai muito mal, ele vai para um outro clube com outro treinador, outro modelo de jogo, outras ideias, outros companheiros, ele consegue ter um futebol bem melhor, o contexto é outro, ele consegue ter uma adaptação melhor, um outro ambiente, ele consegue pelo meio, ele sendo produto de um meio diferente, ele consegue ter uma entrega diferente. Isso acontece muito no futebol. Mas a gente precisa ser sincero também, de observar, como o Breno falou, os últimos anos aí do Paulo Baia não são bons. Os últimos anos do Rodriguinho, salvo o momento, tudo bem que ele é mais novo, mas salvo o momento que ele teve no América Mineiro, no Ceará não foi bem, no Cruzeiro não conseguiu ir bem, agora chega no Fortaleza, mas é muito mais aposta. Então assim, pô, você vê, quando faz boa contratação, a gente fala, eu falei aqui, Luiz Fernando, bom nome. O Fuentes na lateral esquerda, acho que no ano passado ele seria, se duvidar, até titular na lateral esquerda do Fortaleza, se fosse Série A. Bom nome também. Mas do jeito que quando não é, a gente fala também. Então, cara, sinceramente, Paulo Baia e o Rodriguinho, que lá já está no Fortaleza, me geram muito mais dúvidas do que certeza. Mas, Fernanda,
E sobre o Wellington, esse aí você disse que já tá até numa situação mais avançada, mais encaminhada. Qual é a posição dele? Deve chegar também em breve? Pode jogar a Copa do Brasil de repente? Como é que é? Os dois podem jogar a Copa do Brasil, porque quando o Primavera enfrentou o Araguaína do Tocantins, inclusive que foi na classificação para enfrentar o Ceará na próxima quinta-feira, nenhum dos dois atletas foram relacionados, e aí isso facilita caso eles cheguem até este final de semana. O Wellington é o mais próximo, de fato, de ter esse acerto, já que já tinha essa conversa com Fortaleza. A gente aguarda só, como a gente citou anteriormente, um retorno aqui para entender de fato se essa negociação foi fechada ou não, mas o Wellington é um nome forte, já que o Fortaleza precisa de atletas ali tanto na ponta direita como na ponta esquerda, e ele faz as duas funções ali no ataque. Fernanda, qual a história desse Wellington? Ele é formado nas categorias de base do Corinthians, e aí teve atuação em algumas equipes do Brasil, e hoje atualmente está no Primavera de São Paulo. Jogador. Isso, ele tem pouca 25 idade. anos. Sim. 25? Sim, tem 25 anos. Ah, já avançou o sinal. Incrível, né, futebol? 25 anos, quer dizer. 25 anos. Será que ele já deu o que tinha de dar? Não sei, você pergunta, né? 25 Quer dizer, anos tem não muita lenha emplacou pela no frente. Corinthians, não emplacou no Corinthians e depois andou viajando. Sim. E atualmente na temporada ele já marcou 2 gols. Jogou Como é o pelo- jeito dele? o Passou jeito pelo dele? Goiás Isso. também, né? Pelo Oeste, pelo Bragantino, como disse a Ah, Fernanda. viajante, né? Jogador de 1,80m, Vixe, alto. me diga uma coisa, ponta de 1,80m, você acredita que funciona? Rapaz. Não, é uma pergunta que não é um absurdo. Não, O extrema grandão, quem foi um extrema de 1,80m? não, mas tem uns aí. Extrema geralmente É mais baixinho, é rápido. atarrachado. Você acha? É, atarrachado. Não, Mas acho não. No Flamengo tem o Plata, tem o Carrascal. Não, mas o Plata os joga homens são pelo altos. meio. O Plata joga até por fora do campo, se pedirem. Mas ele Não joga tem nada de... mais aberto ali pelo Mas lado. ele não é. Ele é um jogador que não tem essa altura absurda toda, não. Mas 1,80m Vasco- para um ponteiro... O Vasco tinha o Rayan agora, pô. O Rayan era jogador alto, de era meio. forte. O Rayan era de meio, Não, mais homem de meio. ponta. Olha, o ponta que procura terra de ninguém ali. O A Andrés linha de fundo. Gomes, né? Do Vasco também. Não, mas não é. Ah, Andrés é... Não, não é essas coisas todas, não. Rapaz, ponta alto, ponta grande. Se eu fizer um esforço aqui de memória, talvez eu encontre alguns. Mas é raro. Mas tudo bem. É mais difícil mesmo. Não é vamos mais difícil. implicar com isso, não. É mais difícil mesmo. Vamos implicar com isso, não. Ele joga mais pelo lado direito.